dia a todos. Estamos no ar com mais uma edição do programa TVI News, aí na manhã de sua casa. Quero agradecer a você pelo carinho de sua audiência, estar aqui amanhecendo mais um dia comigo. Hoje, como toda sexta-feira, vamos ter o quadro Economia Verde, que será apresentado por Kleber Isaac. Você aí que estava com saudade de Kleber Isaac, que deu uma sumidinha, né? Ele está aqui hoje e vai estar apresentando o quadro com o Guilhardes. Vai ter uma entrevista muito enriquecedora sobre economia verde. Eu peço que vocês aguardem aí e acompanhem o programa, que hoje tem muita coisa boa. Sexta-feira, se aproximando também do período, né? Já estamos no período eleitoral e está se aproximando do dia de votar. Domingo é domingo de eleição. E você aí que ainda não tem seu candidato, é bom estar dando uma olhada nesses últimos debates que aconteceram para ver com qual posicionamento, com qual fala de qual determinado candidato você se identifica, né? Para poder escolher seu voto. Só lembrando que é o seu voto que vai mudar a situação do país. Às vezes a gente fica desacreditado, não quer votar, mas o voto ele é importante, é necessário que você vote para poder mudar, né? Ou ao menos tentar mudar um pouco as coisas. Sexta-feira, dia de sextar, o programa hoje também está com muita notícia que vocês vão estar acompanhando aí. Vai ter recadinho também da nossa psicóloga Raquel Rocha, que vai estar falando sobre a prevenção ao suicídio, né? O último dia de setembro, setembro amarelo. Em específico, esse é o mês de campanha, mas só lembrando que você aí que tem um amigo que está passando por uma situação de depressão ou algum tipo de patologia como ansiedade, patologias psicológicas, é importante a sua ajuda, a sua contribuição, o seu apoio. Você dá o seu braço para essa pessoa. Se notar que está passando por alguma dificuldade, está com algum comportamento estranho, uma tristeza severa, é importante você dar seu apoio e encaminhar também essa pessoa a um psicólogo, a um psiquiatra, que vai dar dando toda a ajuda necessária. Infelizmente, a depressão hoje ela pode causar a morte. E esse recadinho que Raquel vai estar dando é justamente sobre a prevenção ao suicídio, mas a gente vai estar exibindo aí para vocês. Lembrando também da nossa parceria com o Portal à Tarde, que é o maior jornal aqui do Nordeste, da Bahia. Você que quer ficar por dentro das notícias do Brasil e do mundo, o Portal à Tarde traz tudo atualizado. Lá você pode escolher o assunto que é do seu interesse, se é esporte, se é política. Lá no Portal à Tarde, você fica por dentro de todas as notícias. É só você acessar www.tviplay.com.br, ok? E se você quer participar aqui dessa programação, é simples também. O canal do YouTube é o TVI News Brasil. Você pode estar acessando no YouTube, pode compartilhar também o link com os seus amigos. Se quiser participar da nossa programação também é simples, ok? Você pode colocar a sua pergunta, deixar a sua mensagem, dar sugestão de entrevista. A sua contribuição é importante, a gente quer isso. A gente quer fazer um programa que seja a sua cara, um assunto que seja do seu interesse. Portanto, participe, o nosso WhatsApp também está sendo exibido aqui na tela. Se você tiver alguma denúncia, alguma sugestão, é só mandar no WhatsApp. Lembrando que é um número para mensagens, não é para ligação. Infelizmente, a gente não tem como atender todas as ligações, então a gente pede que deixe lá sua mensagem no WhatsApp. Assim a gente consegue ter o controle e acompanhar tudo. O TVI Play também, o nosso portal, que você pode estar baixando aí na Play Store, conta com toda a nossa programação. Se teve alguma edição do TVI News Brasil ou de algum outro programa que você perdeu e foi uma edição que você gostou muito, fique tranquilo que lá vai ter todas as edições, tá bom? Iniciando aqui com a previsão do tempo. Felizmente, eu não sei, né? O sol parece que tá de mal aqui dos baianos, porque a semana toda faz sol, quando vai chegando sexta-feira o tempo fecha. Aqui em Itabuna, 27 graus, está muito nublado, podendo chegar a máxima de 28 graus e a mínima de 20. Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana, 23 graus, muito nublado também, podendo chegar a máxima de 25 graus e a mínima de 16. Itapé, cidade vizinha aqui, 27 graus, podendo chegar a máxima de 28 e a mínima de 19. Salvador, a nossa capital, 27 graus, parcialmente nublado, podendo chegar a máxima de 28 e a mínima de 23. Ilhéus, nossa princesinha do sul, você aí que quer ficar atento para poder pegar uma praia, 27 graus, podendo chegar, vai permanecer em 27, de acordo com a previsão do tempo, muito nublado também, podendo chegar a mínima de 22 graus. Só lembrando, pessoal, que domingo é o dia das eleições, mas existem algumas práticas que já estão proibidas, tá?
Enquete, por exemplo, no Instagram, você que faz enquete para candidato, isso é totalmente proibido, é considerado crime eleitoral. O especialista Lagóis conversou aqui com a gente por link, então já fica aí o alerta, não fazer essas enquetes, porque a pessoa pode printar e denunciar lá no aplicativo Pardal. Você que presenciar qualquer tipo de crime eleitoral é simples. Lá no aplicativo Pardal você consegue estar denunciando e aí vai ser feita toda aquela apuração. Domingo de eleição, a gente também traz aqui uma notícia que é sobre o transporte coletivo em Itabuna, que vai operar com 100% de frota no domingo de eleição. A Secretaria de Transporte e Trânsito de Itabuna, CETRAN, anunciou nesta quinta-feira que a empresa que opera o transporte coletivo no município usará a frota 100% dos veículos no domingo. A Prefeitura anunciou que o objetivo é atender principalmente as pessoas que precisarão se deslocar para as sessões eleitorais. Domingo é dia de eleição. No primeiro turno, para escolhas de deputado estadual e federal, presidente da República, senador e governador do estado. Itabuna tem 156.529 pessoas aptas a votar na eleição deste ano, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Desse total, são 124.834 com cadastro biométrico e outros 31.695 sem o registro. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia informou que não será exigido comprovante de vacinação, olha aí, não será exigido comprovante de vacinação durante a realização do pleito deste domingo. Também não haverá cobrança do uso de máscara no local de votação. De acordo com o Regional Baiano, será seguido o decreto do governo do estado que considera a diminuição na curva dos casos de contaminação do coronavírus. Você aí também que está em dúvida sobre a sua sessão, o aplicativo e-Título vai trazer para você todos os dados atualizados. Aqui em Itabuna, né, como vocês sabem, passou por essa situação de chuva em dezembro e muitos colégios que eram colégios de zonas eleitorais não está mais aí podendo receber, né? Não vai ser polo ali para poder você votar. Então é importante você baixar o aplicativo e-Título. Lá vai trazer todas as informações atualizadas, tá? Sobre a sua sessão. Baixa logo para não deixar para a última hora e não ser aquela confusão, porque alguns colégios mudou de local, né? Mudou a zona e aí se você votava em colégio B, agora está votando em colégio A. É importante já se atualizar logo para em cima da hora lá não ficar perdido. O aplicativo é o e-Título para você que quer ver aí como é que está a sua situação eleitoral e averiguar qual é a sua zona, qual a sua sessão. E o aplicativo para denúncias de crime eleitoral é o aplicativo Pardal, ok, pessoal? Uma outra notícia aqui, que foi um caso que aconteceu em Itapé, nossa cidade vizinha, que foi um professor que foi sequestrado e obrigado a ingerir medicamento. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta quinta-feira detalhes da ação que resultou a localização do professor, o Thiago Rocha, de 39 anos. O educador confirmou para os policiais ter sido sequestrado quando saiu de Itapé em direção a Itabuna. Ao receber informação sobre o sequestro, os policiais iniciaram as buscas na região e montaram pontos de bloqueio, tá, ao longo da BR. Os policiais iniciaram acompanhamento e fizeram abordagem no quilômetro 502 da BR-101, no posto da PRF em Itabuna. Eles perceberam que o motorista do Creta apresentava um quadro de confusão mental e desorientação. Parabéns aí, né, aos agentes que perceberam esse comportamento estranho e evitaram que algo pior acontecesse. Felizmente, aqui a nossa região, a Bahia, o sul da Bahia, está muito perigoso, a gente fica de mãos atadas, né? É aquela famosa frase que todo mundo já ouviu, os bandidos soltos e a gente preso dentro de casa. Infelizmente é isso mesmo, a gente se sente mais seguro em casa, né? Não dá mais para ficar na rua. É triste, antigamente as crianças podiam brincar, a gente via aí jogando amarelinha, brincando de boneca, hoje em dia nem isso mais, mas por conta da violência, né? Os jovens eles ficam mais sujeitos ao quê? Aos aparelhos eletrônicos, né? A tecnologia também avançou e aí tá todo mundo utilizando o aparelho eletrônico agora. Hoje, pessoal, a gente também vai ter entrevista, tá? Com o prefeito Augusto Castro, a gente vai estar exibindo essa entrevista mais tarde. Agora eu vou conversar com vocês um pouquinho ali no Portal à Tarde, que é o nosso jornal aqui que é parceiro da TVI. O Portal à Tarde aqui é simples para você poder acessar. Você que quer ficar por dentro das notícias do Brasil e do mundo, aqui ó, você vai colocar tviplay.com.br, tá? Bem simples.
Se você não quiser pesquisar pelo link, você pode baixar o aplicativo que está disponível na Play Store. Ainda não está disponível no App Store, mas na Play Store o aplicativo ele já vai estar disponível. Aqui você consegue pegar todas as edições do programa TVI. Você que quer ficar por dentro do programa TVI e perdeu alguma edição ou tem uma edição favorita, é fácil. É só você clicar aqui, vai ter o TVI. Alerta Cidade, para você que gosta de acompanhar o Denilton, né? Com Alerta Cidade. Você vai ter aqui o Alerta Cidade. De Olho no Som, para você que gosta do programa do Charles, que quer entrar no ramo aí da música. O De Olho no Som vai trazer para você também muitas novidades. Vocês estavam sem minha imagem, né? Apenas com minha voz, foi um problema técnico. Mas então eu vou repetir, mostrando aqui para vocês, que é o nosso portal TVI Play. Você que quer aqui, gosta dessa programação que é o TVI News, a programação que está sendo exibida agora, é só clicar aqui, em TVI News. Aqui vai ter todas as edições do programa. Quem gosta do Alerta Cidade, que é o Denilton na bronca, trazendo as denúncias aí, as principais demandas da cidade, é o Alerta Cidade aqui, com o Denilton. De Olho no Som, que é o programa do Charles, onde ele dá dicas para você que quer ingressar aí no ramo da música. O De Olho no Som traz todos esses esclarecimentos. Tem o Baião de 2, que é um programa também exclusivo da TVI, Inteligência Policial. Economia Verde, que é o quadro que é exibido hoje do Kleber Isaac, né? Que está aqui já com a gente. Eu sei que vocês estão com saudade de Kleber. Ele está aqui, vai exibir hoje o programa com o Guilherme. Você está com o entrevistado, viu? Tem assunto bom chegando aí. Eu não vou dar spoiler, não. Vou deixar para você ficar na curiosidade e acompanhar aqui com ele. Portal à Tarde, como eu estava explicando para vocês, que é o parceiro aqui da TVI. Se você quiser acessar as notícias pelo próprio TVI Play, você é direcionado ao Portal à Tarde, tá? É só clicar aqui em Notícias. Aí você fica por dentro de todas as notícias do Brasil e do mundo. Você pode escolher se você quer notícias em geral, política, esporte, tem aqui as abas para o assunto do seu interesse. E eu vou trazer aqui alguns destaques. Principalmente os maiores destaques, obviamente, são de eleições, né? Aqui tem uma fala: em desespero com derrota e gestão reprovada, Bruno Reis ataca Rui. Destempero do atual gestor soteropolitano ocorreu durante a inauguração do mergulhão de Tancredo Neves. O atual prefeito de Salvador, Bruno Reis, utilizou as redes sociais nesta quinta-feira para despejar insensibilidade e disparar contra o governo do estado, o Rui Costa, né, que é o governador atual pelo PT. A gente sabe que vai chegando no final aí, tá aquela briga, né, aquela guerra, todo mundo querendo se destacar, querendo agregar um voto. Às vezes uma fala que você faz é comprometedora, você pode ganhar ou perder aquele voto. Aqui outra notícia aqui de eleição: registro de datas no TSE gera dúvidas sobre pesquisa Datafolha. Problema foi identificado na consulta encomendada pelo Grupo Metrópole. Aqui, uma confusão com relação às datas de coleta e divulgação gerou dúvidas sobre a pesquisa do Instituto Datafolha sobre as intenções de voto ao governo da Bahia, previstas para hoje, né, sexta-feira. A pesquisa foi encomendada pelo Grupo Metrópole. No site do TSE, a data de divulgação da pesquisa aparece como 30 de setembro, mas o período de coleta vai até o dia seguinte, 1º de outubro, o que levantou a possibilidade de anulação da pesquisa. O Datafolha foi procurado por algumas agências de checagem, também pelo Portal à Tarde, e tratou de esclarecer o mal-entendido. Abre aspas, o Datafolha esclarece que a partir da data de registro da pesquisa do site do TSE, há um prazo mínimo de 6 dias para a divulgação dos resultados. A divulgação não precisa ocorrer necessariamente no 6º dia, ela pode ocorrer a partir dessa data. No caso em questão, a pesquisa foi registrada no dia 24 de setembro, sábado, e os resultados podem ser divulgados a partir do dia 30 de setembro, esclarece o Instituto através da nota. Só lembrando, pessoal, uma notícia aí para você que é de Itabuna, amanhã vai reinaugurar a Vila Olímpica, tá? E nós vamos estar lá cobrindo a Vila Olímpica, que é um patrimônio aqui da nossa cidade, infelizmente estava abandonada, mas agora vai ser reinaugurada. Você que gosta de esporte, é bom ver a Secretaria de Esporte funcionando. A gente entrevistou aqui na quarta-feira o secretário de Esporte, o Alcântara Pellegrini, que contou pra gente, né, os spoilers aí do que está por vir. E a gente fica feliz, né, ainda mais com obra voltada aí ao esporte, que sabe que movimenta o jovem, dá esperança, né, de um futuro. Aqui mais uma notícia.
o desembargador comprometido. O desembargador do TRE tem demonstrado a incapacidade de respeitar colegas e a cidadania. Vocês puderam observar aí que eleições é o que está tendo muito, né, de notícia. Mas é isso mesmo, chegando o período eleitoral, o homem desagarrou-se do bem desde o episódio do pecado original, conforme as escrituras sagradas aos cristãos, mas a situação nas quais a punição da saída do Éden anteciparia a dimensão de uma escafatez. É isso aí. A gente tem muita notícia aqui de política. Eu vou ver se eu consigo pegar outro destaque para vocês. Aqui, ó. Um último destaque de eleição, destaque importante. Justiça Eleitoral alerta sobre possível alteração em local de votação, que eu estava falando aí para vocês, né? Gente, muita seção e muita zona mudou, principalmente aqui na Bahia, né? Teve muitos colégios que foram atingidos pelas fortes chuvas. Infelizmente, não vai ser mais local de votação. Então, baixe o aplicativo do e-título para ficar por dentro, não deixar de última hora e acabar perdendo aí o prazo, o tempo para votar, né? A maior parte dos tribunais regionais eleitorais, TRE, estão alertando sobre a alteração feita nos locais de votação e reforçando a necessidade de que o eleitor confira a localização de sua sessão antes de sair de casa, mesmo que sempre tenha votado no mesmo local. As mudanças ocorrem em todas as regiões, de norte a sul do Brasil. Em Pernambuco, por exemplo, foram alterados 92 locais de votação, enquanto em Santa Catarina, 51 municípios tiveram deslocamento de sessões eleitorais para endereços diferentes do utilizados em pleitos anteriores. Levantamento da Agência Brasil encontrou alertas de alteração em pelo menos 17 estados e no Distrito Federal, mas o mais provável, de acordo com a Justiça Eleitoral, é que haja adequações na distribuição de eleitores em todas as unidades da federação. As mudanças ocorrem devido a adequações do contingente de eleitores e, às vezes, por impedimentos estruturais, como reforma ou fechamento de estabelecimento e prédio. Consulta antecipada. Para consultar o local de votação com antecedência, o eleitor tem várias opções. A verificação pode ser feita no portal do TSE, na aba Eleitor e Eleições, na parte superior da página. Aqui tem um passo a passo. Em seguida, deve-se clicar na opção Local de Votação, Zonas Eleitorais. Para pesquisar, basta preencher 3 informações: o nome, número do título de eleitor ou CPF, data de nascimento, nome da mãe. Feito isso, a página indicará o resultado com o número da zona eleitoral da sessão e o endereço do local de votação. Só reforçando o passo a passo, você vai colocar lá, ó, no portal do TSE, na aba Eleitor e Eleições, o passo a passo é local de votação, zonas eleitorais. Para pesquisar, basta preencher 3 informações: o nome, número do título de eleitor ou CPF, data de nascimento e nome da mãe. Aí tem aqui a opção do e-título, que foi a opção que eu trouxe para vocês. O aplicativo e-título, ele funciona como via digital do título de eleitor pela ferramenta que está disponível em versões para Android e iOS, tá? Basta fazer o login com suas informações e em seguida ir em onde votar. Uma nova tela se abrirá com os dados sobre sessão, zona e o endereço. Na maioria dos locais, o aplicativo oferece ainda um serviço, né, indicando um mapa, a localização de onde vai ser a sessão eleitoral. Então, já para facilitar isso, se você tiver dúvida, mudou para tal prédio, tal colégio, eu não sei onde fica. Lá vai ter um mapinha que vai te dar ali a precisão do percurso. Vale lembrar que o aplicativo não poderá ser baixado no dia da eleição. Olha aí, pessoal, importante. Devendo ser instalado e configurado ao menos até o sábado anterior ao pleito. Né? Brasileiro tem fama de deixar tudo para a última hora, mas nas eleições não vamos fazer isso não. Baixar até amanhã esse aplicativo do e-título. Quem não quiser baixar o aplicativo lá no portal do TSE, tá? Vai ter tudo direitinho. Tem também uma outra opção, ó. É uma opção inovadora deste ano. Neste ano, o TSE criou, em parceria com o WhatsApp, um sistema virtual por meio do qual o eleitor pode perguntar onde fica o seu local de votação. Basta enviar um oi para o número mais 55, que é o código aqui do Brasil, 619-9637-1078 no WhatsApp, ou clicar no link e salvar com o contato para receber os conteúdos do Bolt. A consulta ao local de votação deve ser feita da seguinte forma: no menu principal, basta clicar em Acesse ao chatbot e em seguida ver tópicos. Na sequência, dentro de Serviços ao eleitor, basta escolher a opção Local de votação. A partir daí, a consulta pode ser feita pelo nome completo, título de eleitor ou CPF. Ao
inserir qualquer um desses dados juntamente com a data de nascimento e o nome completo da mãe, o aplicativo apresentará o resultado com as informações sobre o domicílio eleitoral, zona, seção, local, endereço e município, e com um mapa que indica com precisão o local onde a eleitora e o eleitor devem comparecer para votar no dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições de 2022. Pessoal, então assim, não tem desculpa, né? São vários meios para facilitar aí sua vida, para você descobrir onde é que você vai votar. Importante fazer isso antecipadamente, não deixar para fazer no domingo ali em cima da hora. É um processo simples, rápido, você faz pelo seu celular, deitado, sentado, então não tem trabalho nenhum, você não precisa se locomover para descobrir onde você vai votar mais. Só é bom fazer isso com antecedência para não ficar lá em cima da hora perdido, né? Se você for em um horário também, já prestes a fechar as sessões de votações, você não perder seu direito de voto aí. Aqui outro destaque aqui do Portal à Tarde, que é o quinto destaque aqui, também é sobre eleições. Jerônimo abre vantagem inédita na disputa pelo governo, diz pesquisa. Na verdadeira pesquisa, a gente sabe que são as urnas, mas a pesquisa aqui dá um levantamento que indica que o petista pode vencer as eleições no primeiro turno. O candidato Jerônimo Rodrigues mostrou vantagem inédita em relação ao adversário ACM Neto União Brasil. Na disputa pelo governo da Bahia, em pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 29, sendo o levantamento da Atlangitel, da CNN, o petista tem 48,33% dos votos válidos e 40,4% é do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Já o candidato João Roma, que é o candidato do atual presidente, apareceu com 10% e o Kleber Rosa com 1,4%. As pesquisas realmente teve uma mudança, o Roma estava estagnado ali nos seus 8%, subiu para 10%. A ACM Neto, de acordo com as pesquisas, teve uma queda, né? Ele que estava disparado, ele perdeu, querendo ou não, uma certa porcentagem após os últimos acontecimentos, né? Foram presenciados aí nos debates. Produção, Gustavo já está comigo no link? Ok, eu vou chamar então, pessoal, agora a Raquel Rocha, psicóloga, ela que vai estar dando aí o recado sobre, a gente está no último dia de setembro, hoje 30 de setembro, que é o Setembro Amarelo. O Gustavo ainda não está no link com a gente, mas ele vai entrar mais tarde para a gente conversar e saber lá o que está acontecendo em Conquista, as últimas atualizações lá da nossa Suíça baiana. Agora a gente vai ficar com o vídeo de Raquel Rocha, psicóloga, é um vídeo de prevenção ao suicídio. Ela vai conversar aí com vocês, Setembro Amarelo, hoje o último dia de Setembro Amarelo, e é importante lembrar e conscientizar as pessoas sobre essas doenças, né, que infelizmente têm levado as pessoas à morte, e isso pode ser resolvido com o seu apoio, com o seu carinho. Então eu fico agora com Raquel Rocha. Olá, telespectadores do TVI News, final do mês de setembro, e a gente vai falar mais uma vez sobre essa campanha linda que é o Setembro Amarelo. Campanha de prevenção ao suicídio, e eu repito sempre, falar em prevenção do suicídio é falar, acima de tudo, de vida, de valorização da vida. E hoje a gente vai refletir sobre como se sente uma pessoa que pensa em tirar a própria vida. Lembrando que o suicídio é um ato de extremo desespero. Mas quem pensa em se matar, no fundo não quer acabar com a própria vida, quer acabar com o seu sofrimento. Muitos acham que aquela pessoa que pensa em se matar não ama a vida, mas eu acredito no oposto. Quem pensa em se matar ama tanto a vida que não quer vivê-la da forma como está vivendo. O que essas pessoas precisam refletir é que sempre é possível viver a vida de uma forma diferente. É possível olhar para a vida com um novo olhar, encarar cada dia como uma possibilidade de recomeço. Situações mudam, feridas cicatrizam e, às vezes, quando olhamos para um problema muito tempo depois, percebemos o quanto ele era pequeno. E a gente se pergunta, por que a gente sofreu tanto com aquele problema? Por isso, agir impulsivamente é o pior caminho.
Os transtornos mentais estão presentes em 90% das pessoas que cometem suicídio. Os transtornos mentais são condições diagnosticáveis e tratáveis. Logo, nós podemos concluir que o tratamento adequado desses transtornos pode reduzir consideravelmente o número de suicídios. Pesquisas apontam que a maioria das vítimas de suicídio procuram serviços de atenção básica antes do ato. E esse é um outro dado que evidencia que quem está pensando em suicídio busca e quer ajuda. Os profissionais indicados para atender pacientes com riscos de suicídio são médicos, psiquiatras, psicólogos ou psicanalistas. Outros profissionais também podem ser considerados dependendo dos fatores que estejam causando sofrimento ao sujeito. Em situações de emergência, ligue para o número 188, que é o número do Centro de Valorização da Vida. Mas não espere para buscar tratamento após uma situação de emergência. O tratamento deve ser iniciado diante dos primeiros sinais de desesperança. A família se constitui uma rede de apoio de fundamental importância na prevenção do suicídio. Ela deve estar atenta aos sinais e deve também buscar profissionais especializados para o tratamento do familiar que está em risco. A família também deve evitar acesso aos meios letais com os quais o sujeito em risco pode tirar a sua vida. E claro, não podemos deixar de falar que a família também é um fator de proteção. Ter bons relacionamentos com os familiares, receber afeto e apoio, saber que é importante em seu contexto familiar, ter senso de responsabilidade para com a sua família. Tudo isso são fatores de proteção contra o suicídio. Além do bom relacionamento com os familiares, também constituem fatores de proteção ter boas relações sociais, ter amigos, autoconfiança, capacidade de procurar conselhos, de pedir ajuda diante das dificuldades, estar aberto a ouvir as pessoas mais experientes, adquirir novos conhecimentos, ter filhos e companheiro ou companheira também constituem fatores de proteção. É importante que o profissional que vá atender essa pessoa trabalhe com essa pessoa o sentimento de valor pessoal, a capacidade de dialogar, o estabelecimento de objetivos na vida, a capacidade de resolução de problemas, adesão a tradições positivas, que trabalhe também a integração social no trabalho, em atividades esportistas. Em alguma igreja, já falamos aqui sobre o quanto a espiritualidade é um fator de proteção. Muitos profissionais têm receio de falar sobre espiritualidade, mas os estudos mostram que práticas espirituais estão associadas a menores taxas de suicídio, ansiedade e depressão. É um tema difícil para algumas pessoas, porque muitos pensam que falar sobre esse tema é falar de morte. Não é. Falar de prevenção ao suicídio é falar de vida, falar de cuidado, falar de resiliência, de bem-estar. É falar de melhoramento das relações, de fortalecimento de vínculos. É falar das infinitas possibilidades de viver e que cada dia vale a pena ser vivido. Ser vivido com coragem, com esperança e com plenitude. Economia Verde. Oferecimento CVR Costa do Cacau. Consciência ambiental. Você me dá um minutinho? Porque não é à toa que o mundo inteiro busca trabalhar em cooperação quando o assunto é sustentabilidade. A cooperação é uma ação conjunta entre pessoas, organizações ou países para a realização de uma finalidade, um objetivo em comum. Ela é importante porque permite que pessoas e grupos trabalhem juntos para atingir um objetivo comum ou obter benefícios mútuos, que dificilmente atingiriam se realizassem sozinhas. Além de benefícios técnicos e econômicos, podemos listar ainda outras vantagens trazidas pelas atividades realizadas em cooperação. Promove a aprendizagem e o autoaperfeiçoamento, estimula a diversidade, possibilita dividir tarefas poupando tempo e recursos, incentiva a competição saudável, aumenta a criatividade e a inovação,
cria vínculos e também diverte. Esses e outros assuntos a gente continua tratando nos próximos minutinhos, tá certo? A gente se vê. Rapaz, mais uma sexta-feira que eu fico super feliz. Estou até de manga curta aqui, geralmente eu estou de manga comprida, de blazer, mas cada vez mais quando minha verde está pedindo a gente ficar leve. Que agora eu tenho um apoio, um reforço, contratei o Neymar do meio ambiente daqui da região, chamado Professor Guilhardes. Ano passado aqui já tocou sozinho, mas a ideia é essa mesmo, a gente criar uma bancada maior, pessoal. Eu sou administrador, o professor Guilherme está no direito ambiental da UESC há mais de 20 anos, mestre em direito ambiental, e a gente vai nessa dobradinha tocando temas que são relevantes e úteis. Como eu sempre falo, a Economia Verde não é um programa sobre o meio ambientalismo, sobre o ambientalismo por si só. Até tem gente que fica com raiva de mim, eu falo, mas não é para trazer abraçador de árvore, não. Quem quiser abraçar a árvore, abraça. Quem quiser falar, os peixinhos lindos, maravilha. Mas daqui dá para falar de assuntos práticos. E o programa Economia Verde superou agora. Não superou, mas a gente passou para um segundo momento que a gente falou muito sobre reciclagem de resíduos sólidos na região. Temos orgulho de ter como patrocinador a CVR, que faz parte do Grupo Marca. É uma das 5 maiores empresas do Brasil em gestão de resíduos sólidos, Hamilton e Guilherme. E ela conseguiu, ela se implantou em Itabuna, fez um investimento privado de mais de 30 milhões de reais, e é como se fosse uma nave-mãe nesse aterro que ela vai atendendo diversos municípios. Já fechou Itacaré, foi uma batalha nossa, real. Lá estava contaminando nascente, Mata Atlântica, o professor, eu chamo de professor, não é prefeito, não é professor Antônio Anísio, deu um show lá, com o Marcos Lued. Recentemente fechou Ilhéus, um contato com Ilhéus. É um contrato que, inclusive, todos esses contratos são extremamente auditados, verificados pelo Ministério Público Federal e Ambiental. Então, a gente tem aí um movimento muito positivo da iniciativa privada resolvendo os lixões da Mata Atlântica. Então, é um marco do programa Economia Verde, ter levantado essa bandeira já há 4 anos atrás, para falar de iniciativa privada pode estar de mãos dadas com os movimentos ambientais, de forma prática, sem só a filosofia. Não estou criticando, até porque eu adoro parar numa praia e olhar as estrelas e contar e namorar, e esse lado mais lúdico da natureza. Mas aqui é economia para a gente falar de assuntos práticos. E dentro desse sistema de praticidade, de urbanização, eu estou trazendo hoje a Milton, e daqui a pouco vai entrar um link também do Jairo, que é o fundador da empresa. Hamilton é o diretor aqui para a Bahia. Uma empresa que tem que receber tanta atenção da região sul da Bahia, de todos os prefeitos, da MURC, do consórcio, quanto recebeu a CVR. Por que quem está falando isso? Porque ele tem uma solução que eu chamo para poder facilitar. Deixa eu até ler, que cheguei, está na legenda. Como é que está na legenda? Não botou ainda? Mas quando botar a legenda aí, vai aparecer pavimentação ecológica, pavimentação ambientalmente correta. E daqui a pouco vai começar a aparecer as imagens. Eu vou dar só um resumo, depois a gente vai passar para Milton, ele vai falar, vai passar para o link para o Jairo. Mas basicamente é o seguinte, a gente tem hoje, na região da Mata Atlântica, as grandes vicinais com asfalto, né, que é BR-101, BA-001, me lembrei mais, Guilherme, a Ilhéus Itabuna, né, eu não lembro os nomes, mas eu vou chamar pelos nomes. Existem várias BAs também aqui pela região, muitas estradas vicinais. Você pega ali também o acesso para Barro Preto, para Ibicuí, tem muitas... E todas essas de asfalto, mais conhecidas, tem vicinais. Sim, sim. E nessas vicinais, tem pessoas que estão isoladas. Como um dia estiveram isoladas, não é fazer propaganda eleitoral não, como um dia estiveram isoladas sem energia elétrica. Aí veio o Luz para Todos e as pessoas passaram a ter energia. Vai lá as proporções. Essas tantas vicinais que a gente tem na nossa região, grande parte da população morando em verdadeiros
sem demérito, os autotempos, não sem demérito, mas grotões, pessoas dificílimas de chegar por causa da lama, da umidade. Sim. E a gente está trazendo hoje aqui uma empresa que se propõe a fazer a solução desses sistemas viários de forma ambientalmente correta. Viu, Kleber? Só você pegando o território de Ilhéus, o número de vilas, de povoados que tem. Esse final de semana eu estive em Sambaituba, por exemplo. Né? E é um lugar que eu recorrentemente vou, Sambaituba, Urucutuca, até mesmo por relações familiares. E tantos outros lugares que você tem no município de Ilhéus, Hamilton, que se você for contar aí a possibilidade de utilização desse produto que vocês trabalham na Pavion, gente, é uma solução fantástica para aquele povo que vive ali. Ainda mais pensando em outras interligações que você tem entre Ilhéus com Quaraci, com Itajuípe, com Uruçuca, por exemplo, que pega um braço, e aí a gente pode chamar de isolado mesmo, que você pega Inema, Pimenteira, Banco Central. É a solução para muitos dos problemas que você tem ali nessas regiões. Fantástico. E você... Vou dar um exemplo do que é a diferença da lama para uma pavimentação profissional. A estrada de Ilhéus do Tacaré eram 60 quilômetros, você levava às vezes 6, 8 horas para chegar. A estrada, aí você vai lembrar de mais alguma da região, mas a estrada de Itacaré Taboquinha, esses 30 quilômetros, eram 4 horas para chegar, um sofrimento. Você que faz, como professor, já fez tantas aulas de projeto de extensão rural, você sabe a dificuldade do que é o seu cara andar na lama. Eu tenho uma história, Kleber. Adoro história. Eu tenho Para história tudo uma objeção de Guilherme. Aquelas histórias de início de advocacia. Sim. Há 20 e tantos anos atrás. Cara, eu precisei fazer uma audiência em Itacaré. Para você sair de Ilhéus para Itacaré, você tinha que se programar para dormir lá. Principalmente que eu não tinha carro, tinha que ser de ônibus. E você pegava 101 e ia por Taboquinhas para poder chegar em Itacaré. Nesse dia, se eu não estiver enganado, foi entre 4 e 6 horas de viagem de Ilhéus para Itacaré. Imagine. Hoje você pega em 1 hora, você está em Itacaré, numa estrada bela daquela, asfaltada, aquele negócio todo, mas você ir por lá, chegar perto de Ubaitaba, entrar por Taboquinhas para poder chegar lá. Ônibus parando toda hora, um poeirão, aquele negócio todo. E você de paletó e gravata, imagina. Eu sei de paletó e gravata, o professor Guilherme. E entra galinha, entra cachorro. É uma delícia, né? É uma delícia. Você tem que curtir. Tem que curtir o processo. Agora você imagina para uma pessoa que está com problema de saúde, uma grávida, uma pessoa com dor no rim, uma pessoa precisando de uma cirurgia, tem que passar por horas e horas. Então, tão grave quanto foi um dia a ligação da energia solar, tão grave quanto é agora, graças a Deus, e a iniciativa das PPPs, parceria privadas de prefeituras com a CVR, está resolvendo a questão do lixão, é o sistema viário, e esse é o tema, uma bandeirinha que a gente vai ficar flamejando aqui durante algum tempo, da melhoria dessas vicinais. Então, a gente está aqui com o Hamilton no estúdio, estamos com o Jairo, que é fundador da empresa, e vamos deixar ele falar por que a gente pode chamar de uma pavimentação ecológica o nosso sistema, esse sistema que vocês estão apresentando. Bom dia, Kleber. Bom dia, professor. Privilégio estar aqui com vocês. Eu sou nascido em Itabuna, conheço a região, sei das dificuldades que ela enfrenta, principalmente após a crise da lavoura cacaueira. E tive a felicidade, alguns anos atrás, de conhecer o Jairo de Oliveira, o fundador da Pavio, conhecer essa tecnologia, solução, e só faz agregar valor para várias necessidades, várias demandas que nós temos aqui na nossa região. E fique à vontade, à disposição para as curiosidades, todas as perguntas que vocês necessitarem. O link tá bom? Tá. Vamos deixar entrar o Jairo, que ele vai falar um pouquinho, e ao mesmo tempo que depois que o Jairo começar a falar, eu queria que aparecesse, produção, algumas imagens de implantação, mas deixa o Jairo explicar um pouquinho as vantagens do sistema e como ele surgiu. Estou passando as imagens. As imagens. Eu queria primeiro... Pronto, Jairo. Opa, tudo bem? Estou sem retorno.
Já, Uma satisfação pedir estar só aqui com os amigos. Opa, agora tem um parabenizar, retorno. ok, parabenizar aí por esse programa tão especial que dedica às pessoas que se preocupam com o desenvolvimento sustentável, né? Nós precisamos evoluir da qualidade de vida, trazer cidadania, e uma das formas de trazer cidadania é trazer a conectividade, você ir de um ponto ao outro, trazendo justiça. É o carro de polícia que chega, a ambulância, é o ônibus escolar, é o advogado que vai na audiência para salvar e fazer justiça social, não é isso mesmo? É a vozinha que está lá no meio da noite. Mas resumindo, é uma satisfação a gente poder trazer esse desenvolvimento sustentável sem delapidar a natureza, né? Destruindo, emitindo tantos gases, enfim, através das licenças ambientais. Por que todo esse cuidado? Porque existe uma agressão muito grande à natureza, né? Emissão de CO2, etc. Enfim, destruição de mananciais. E essa nossa tecnologia é uma tecnologia que dá um abraço à natureza, né? Que dá um afago à natureza. Tanto afago à natureza quanto ao bolso, porque para você ser sustentável, você tem que ter viabilidade, você tem que dar acesso às pessoas a terem essa tecnologia. E a pavimentação hoje convencional, ela é muito, muito, muito cara. Ela não traz uma economicidade, uma sustentabilidade dos processos, né? Ela é demorada, ela tem um transit time, um tempo de obra muito extenso. E a Pavio traz a nossa filosofia como seda. Seda de sustentabilidade, economicidade, durabilidade e agilidade. Quando a gente fala de durabilidade, é que nós damos 5 anos de garantia na nossa pavimentação. Mesmo sem o asfalto, nós eliminamos a geração de poeira, né? O pavimento já não gera mais poeira. Não que a gente não tenha um pouquinho de poeira, porque sempre vem nas ventanias ou na sujeira do próprio pneu, mas ele não gera mais poeira. Não tem a costelinha de vaca, Kleber, agora só na churrascaria, tá? Não tem mais costelinha de vaca, não tem um buraco, atoleiro e assim por diante. Nosso sentimento é de que eu estava numa estrada muito próximo dessa quilometragem aí, era no extremo norte do Brasil, Cupixi Mazagão, 29 quilômetros, que durava 2 horas e 40 minutos, quase 3 horas, e esse mesmo percurso, depois do nosso trabalho, passou a ser efetivado em 35 minutos. A otimização de recursos, de tempo, combustível e segurança acima de tudo. Porque quando você tem essas patologias no pavimento, você coloca em risco a sua vida, né? A quebrar um carro, a ter colisão frontal, a não ter vetorização. Porque, Kleber, para a gente ter carinho e respeito às pessoas, a gente não pode fazer só pavimento, não. A gente tem que preservar a vida. Então, melhorar a vetorização, você ter pelo menos 50, 100 metros de visibilidade. E essas curvas que a gente vê, muito fechadas, e existindo aí o quê? Uma colisão frontal, um alto índice de acidentes, né? Então acho que a sustentabilidade hoje ela é uma roda de desenvolvimento, de respeito à vida, de melhoria de economicidade, quer dizer, não é só a planta, não é só a natureza, é todo um contexto, porque nós seres humanos fazemos também parte da natureza, da criatura divina, não é isso? Então, para a gente é uma satisfação estar falando de pessoas, economia e qualidade de vida, né? Vamos falar do básico aqui. Né? A gente tem hoje, quando você passa por uma estrada, como eu já visualizei, uma estrada com esse sistema, que não é asfáltico, é uma aparência de uma estrada de barro, mas ele tem uma solidez. Como é que se cria essa solidez? Qual é a solução técnica, química ou física? Você não precisa falar sua patente, claro, mas falar um pouquinho do histórico, de como surgiu esse elemento,
né, esses elementos químicos que são colocados, qual a técnica utilizada para a gente começar a entender, e os prefeitos que estão aqui, os loteadores e as pessoas que estão responsáveis por infraestrutura na região poder entender. O que você aplica ali naquela estrada de barro? Para a gente começar a entender o problema, a gente tem que saber a origem, a causa, né? Na natureza existe 30 toneladas de pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica promove um processo que chama-se ascensão capilar. A água sobe 15 metros. Sabe quando você lava a sala da sua esposa e tocou a pontinha lá da cortina dela e sobe 30, 40 centímetros e ela briga com você? Isso chama-se ascensão capilar. É muito importante para a gente entender que, por exemplo, se você plantar um eucalipto num morro, lá em cima, esse eucalipto vai subir 14, 15 metros. Porque a água vai subir por capilaridade 14, 15 metros. Se você plantar na planície, vai subir também 14, 15 metros. Então, essa água sobe nas estradas, na franja capilar. É de se entender, e muita gente não entende, poxa, por que as fontes de água surgem no morro? Exatamente por isso. A ascensão capilar vai se concentrando e todas essas águas se encontram, aí tem uma nascente. A mesma coisa acontece na estrada. Várias águas se encontram, aí vira um buraco. Por quê? Porque subiu a umidade, passou o carro pesado e afunda. O nosso processo é exatamente eliminar o processo de ascensão capilar na estrada. Por isso que nós temos uma vida muito longa, durabilidade no nosso processo, porque nós eliminamos. Então a água sai do lado da estrada, não trazendo patologia, não trazendo buraco, lameira, atoleiro, costelinha de vaca e assim por diante. O processo é simples. Na natureza tem cálcio e magnésio. Eles são brigadinhos lá. Então, é por aí que passa a água para alimentar a grama, para levar a umidade para as estradas. E é uma chuva, Kleber, de 365 dias de baixo para cima. A gente se preocupa, os prefeitos se preocupam muito quando chega o inverno. Mas tem um inverno que é de 365 dias. Ele vem de baixo para cima, essa umidade. Quando passa o carro, afunda, vai fazendo os buracos, aí todo mundo, esse asfalto não presta. Não existe asfalto bom, existe uma base, um pavimento bom, certo? Porque se você tiver um asfalto, uma base de qualidade... Tem uma travada aí. Daqui a pouco ele... Voltou. Opa, Mas o asfalto... sim. O asfalto é mole e o pneu é mole. Então, mole com mole tira a sonorização. Então, nossa tecnologia traz foi desenvolvido um trabalho para fazer uma super base onde eu consigo eliminar essa percolação, por consequente, todas as patologias, todos os problemas do pavimento. E isso a gente dá 5, podendo ser estendido para 10 ou 15 anos de garantia. Isso é uma economicidade, porque você não precisa ficar passando mais pipa para tirar a poeira, você não precisa ficar dando mais manutenção para tirar... Para clarear, você passa uma substância para o leigo, né? A gente está aqui falando para donas de casa, para o pessoal que está aí na padaria, para o taxista. Você tem uma patente de uma substância, que eu sei que é desenvolvida já há muitos anos, que quase que você permeia, você aplica nesse piso. É isso assim que funciona? Pavimento, exatamente. Uma resina aplicada. Existe na engenharia um coeficiente que chama-se Kelly 2/8. É a fórmula de uma viga contínua. É uma viga de 20 centímetros que nós vamos misturar. Nesses 20 centímetros, fazer o bolinho da vovó, entendeu? Misturar todo esse nosso produto que é de nanotecnologia com esse argiloso, depois a gente bate, compacta... Fazer um parênteses aqui, nanotecnologia, pessoal, que o nome parece ser mesmo, nano de pequeno, então é uma tecnologia em cima de moléculas, de cátions, de íons, até o ON da marca é por causa dessa formulação química mesmo. Então, meninada aí,
que tá com 15 anos, trate de estudar tabela periódica, viu? Senão não aprende nada, viu? Para quem acha que tabela periódica não vai para nada, eu com 52 anos fui usar a tabela periódica finalmente. Eu tava olhando a apresentação, aí tinha lá cátion bivalente de magnésio. Eu disse, meu Deus do céu. Usei, finalmente usei, depois de 17 anos. Mas é prático mesmo. A gente estabiliza a parte física, né? E a gente até brinca que primeiro que a gente faz é casar o produto com a água para entrar no pipo. Depois a gente leva o produto para o solo. Então ele vai lá e casa com cálcio e com magnésio. E depois ele se divorcia da água e do oxigênio. Então nunca mais naquela estrada vai nascer nenhuma plantinha porque está tão fechado, está tão unido o cálcio e o magnésio, que antes ele ficava dormindo em camas separadas. E agora fica tão junto que passa mais água, etc. Que concentra e vira quase um concreto, né? O concreto ele é duro e concentrado. Só que quando você coloca água, ele começa a pingar. Não, a impressão técnica para o leigo que dá é como se estivesse vendo um piso de concreto, né? Para quem está pisando ali. Não você vê aquela parede de terra, mas é um piso sólido. 3 vezes o adensamento do concreto. O concreto tem uma coisa chamada tração. O meu piso tem compressão, que é 3 vezes mais que o concreto. Se você colocar numa prensa, o concreto vira tipo como se fosse uma bolacha creme crack. Estourava tudo, porque tem espaço. Ô, Jairo, até porque tem muito homem feio aqui na tela ao mesmo tempo, eu vou pedir para botar um pouquinho das imagens de que a gente tem aí, de aplicação, e você vai descrevendo um pouquinho o que está acontecendo. Pois não. Só você que é bonito, pode deixar. Hoje a gente está vendo, que estágio que a gente está vendo aqui? Jairo? Ele está conseguindo ver. Você está conseguindo ver? Acho que ele não está conseguindo ver. Estou conseguindo ver. Essa foto aí é de Araçuaí e é uma rampa, mais de 8 graus de subida, que depois de colocar o nosso pavimento, nós agulhamos, salgamos com material que tinha sobrado lá para poder fazer um agulhamento. O prefeito tinha esse material de sobra, ele falou, coloca aí em cima. Então, esse produto não fez parte da nossa estrutura, né? Mas foi colocado só em cima para poder, porque aí ia muito grande. Então, uma estrada que demoraria aí 6 meses para fazer, nós fizemos em 12 dias. Porque usou-se o material do local. 0 caminhão trazendo, levando. E aí, olha, tá vendo? É só salgando aí. Essa pá carregadeira estava só jogando, tremendo, para deixar esse material que foi salgado e depois passou o rolo e foi encrausulado, foi encalçoado para poder, nessa descida, tanto que vocês estão vendo aí a perspectiva que começa a descida monstruosa ali, entendeu? Era uma subida de morro. Então, realmente, num lugar... Aí a experiência foi tão interessante, chamava Baixa Quente. Baixa Quente porque não vinha carro de polícia, não vinha ambulância, não vinha nenhum processo, porque tinha tanta poeira, tanta maçaroca. Quando chovia, criava força de 1 metro, não passava o escoamento. E aí nós trouxemos a conectividade, nós trouxemos, resgatamos aquela comunidade. Nós temos alguns depoimentos dos moradores, depois da série histórica de chuvas, que destruiu todos os bloquetes daquela vila que tinha uns 200 metros e a nossa estrada ficou intacta com qualidade. Isso é a nanotecnologia. Resistência, qualidade, durabilidade, economicidade. Bem interessante. Esse tipo de tecnologia eu estava falando com o professor, começou lá na época da tecnologia militar, né? Você tinha que fazer pista de pouso com muita agilidade, né? 12 a 16 horas, o exército americano tinha que construir uma pista para poder descer toda a logística de guerra, né? Acantonamento de quartelança, acessibilidade. E não dá tempo de ficar indo para a jazida, colocando bota fora. É um processo realmente muito rápido, porque a gente não usa caminhão. A emissão de gases do caminhão, o combustível fóssil,
a degradação dessa jazida, certo? E jazidas hoje cada vez mais distantes. Nós estamos fazendo a obra lá no norte do Mato Grosso, onde a jazida, em Sinop, onde a jazida está a 40 quilômetros. Custa mais de R$ 900 uma carrada de cascalho. E estão se exaurindo. E o processo lá era de 180 dias o projeto, e nós fizemos em 19 dias. O mesmo trajeto que demoraria, por quê? Repete aí, porque isso é relevante. Quanto tempo seria no momento convencional no projeto convencional, no planejamento da prefeitura, está lá na placa, 180 dias. E foi feito em 180 dias, 19 dias. Ó, pessoal, Menos de um mês. De novo, eu estou me sentindo assim, com a Milton, com você aqui, Jário, como eu me sentia há um ano atrás, em maio, quando eu fui ver a inauguração do aterro da CVR. Na minha obrigação, como jornalista, moral, como cidadão, de divulgar isso ao máximo, essa tecnologia ao máximo. Né, Guilherme? Uhum. Porque realmente, imagina, você que faz extensão de campo aí, que anda em lugares que para chegar o carro é complicado. É complicado. Muito. E você saber que você tem uma economicidade, não é uma tecnologia que está vindo da NASA, que vai custar 10 vezes mais, que o Tesla vai vender, que não, que já é uma tecnologia testada. Quantos municípios essa tecnologia já foi aplicada? Só na sua empresa, não vou nem falar do histórico, não, senão você conta aquela história desde o Projeto de Jari, que eu te conheço, mas assim hoje, sendo aplicado aí, que daria para levar alguns prefeitos e loteadores aí para conhecer. É só relevante dizer, Fernando de Noronha há mais de 40 anos, o Jari há mais de 40 anos, e a Estrada dos Carajás, 864 Peraí. Aí você falou um nome que eu tenho que prestar atenção. Noronha. Fernando de Noronha. É o lugar. Fernando de Noronha teve duas situações da aplicação, primeiro pelo exército americano, fazendo e segundo lugar, a Pável aplicando esse produto, fazendo 6 quilômetros num paraíso ecológico, igual Itacaré. Itacaré é um paraíso, né? Então, o que acontece? Ali tem todos os ambientalistas, ali tem todas as pessoas, porque além de ser tombado pela Unesco, como paraíso marinho, né? Parque marinho, todos os focos estão ali. Então, não poderia chegar nenhum produto que tivesse o quê? Origem química, origem de petróleo, para poder denegrir. Só para você ter uma ideia, não se pode pegar 1 quilo de areia da praia para se fazer qualquer construção. Tudo tem que vir do continente, porque é tombado. Quer dizer, um tijolo, nós estamos fazendo agora um projeto para fazer tijolo ecológico, usando, sabe de quê? Da garrafa da Heineken, do vidro, em Fernando de Noronha, para poder criar o ciclo ecológico, sem queima, e colocando o pavo e o barro, que nós estamos fazendo um açude, para ter a primeira área de plantio de verduras, para que seja sustentável a ilha também, para que o ilhéu tenha também o quê? A capacidade de se não fica. Só para você ter uma ideia, tudo que vem do continente chega lá 4, 5 vezes mais caro por causa da logística. Então, Jairo, ele falou uma coisa interessante aí, Kleber. É a respeito dessa tecnologia aí da reciclagem do vidro. E aqui na nossa região mesmo nós temos uma dificuldade muito grande, inclusive para convencer, né, os agentes ambientais a fazerem a coleta do vidro, por causa da dificuldade que se tem para encaminhar para a reciclagem. Salvo engano, aqui na Bahia só tem em Salvador um único lugar e que bota a banca para receber. Então, prestar atenção lá em Fernando de Noronha que você tá falando tem uma frase interessante. Aqui onde tudo é nada e nada é tudo. Então é a frase quando você chega no aeroporto. São pequenos detalhes que fazem diferença. A Milton vai falar. É importante a gente salientar que a base do produto utilizado pela empresa Pável são enzimas naturais. Por isso que ele agrega tanto valor
a essa questão da sustentabilidade. Não tem componente que agrida o meio ambiente num processo químico, tá? Não contamina lençol freático, não contamina o subsolo, e a reação dessas enzimas nessa camada argilosa é que traz esse realinhamento dessas partículas, provocando essa estabilidade e essa camada impermeável. E por isso que a aceitação de um modo geral, em todos os lugares que a gente tem passado. O Jair tem trabalhado do Rio Grande do Sul ao Amapá. Você ter ideia, esse cara é um monstro. Em uma semana ele viajou 10 mil quilômetros, trilhando aí novos caminhos. De carro. De carro. Né? E só faz isso por quem é apaixonado pelo que faz, não faz só pelo dinheiro. Faz porque é apaixonado, como você falou. Não vou botar você para chorar, não, meu ouvido você chorando. Alguns depoimentos você viu de fazer ligação de cidades que estava lá, mãe de barriga, com filho e não tinha como chegar. O que começou. Isso que é gratificante. Isso que é gratificante, Kleber. Você vê devolver, diríamos assim, a cidadania. Cidadania é a capacidade de ir e vir, de ter justiça social, de ter o alimento, enfim. Só aproveitando o que você falou, que tem os nossos alunos, né? O cara no botequim escutando. Quando você pega a água, a sua água de beber e coloca no congelador, você coloca algum produto para que ela saia do estado líquido para o estado sólido, simplesmente o resfriamento faz com que essa reorganização da molécula faça com que a água fique dura, não é isso? Estado sólido. Esse é o mesmo princípio dos argilosos. Os argilosos estão lá com... É o xisto que virou barro. Então o barro está com a água, oxigênio, aí os buracos, a lameira. E quanto mais lama, melhor para a gente, porque tem mais cargas catiônicas. Então o que é que nós fazemos? Damos um choque no processo e ele reorganiza essas moléculas e fica duro. Só que fica duro ad eterno. No Brasil, existe uma legislação que diz que a garantia da Constituição Civil é no máximo 5 anos. Então, se você quiser dar mais, não pode. Mas você pode vender um produto que é extensão de garantia. Então, eu vendo a pavimentação com 5 anos e tenho na minha prateleira comercial uma garantia para ser vendida que você tem que pagar como um produto à parte, porque nem o poder público, nem o privado pode ter uma garantia estendida no Brasil. Eu compro uma televisão para assistir a Copa e eu tive que comprar à parte a extensão dessa garantia. Certo? E essas são as coisas aí. A gente já tá dentro da minha ignorância de aluno do fundão, na aula de química e tabela periódica, eu já entendi. Eu acho que já deu para todo mundo entender. Mas assim, batendo um ponto aqui que professor Guilherme, e assim, a gente tem uma honra de ter aqui na Economia Verde, o professor Guilherme. Queria que ele não estivesse aqui para eu poder falar bem dele. Eu gosto de falar das pessoas bem pelas costas e mal pela frente. Mas Guilherme, ele é professor de Direito Ambiental, se expôs em redes sociais com o site, com a página dele, né, o Que Tal Ambiental, se relaciona e tem um mestrado em desenvolvimento regional. E ele teve 2 pontos, ele vai falar outros, mas eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa percepção do que você viu, Guilherme, e do ponto de vista mais técnico, né? Eu sou uma pessoa prática, eu sou um desenvolvedor, eu sou um cara que faz loteamento, que faz hotel, que faz fazenda, mas você, do ponto de vista teórico, acadêmico e científico, do que você percebeu desse nosso bate-papo aqui. Rapaz, eu vou lhe confessar que eu estou me sentindo um completo ignorante com esses negócios aí. Eu tentei começar um curso de engenharia, Jairo, engenharia ambiental, corri léguas logo, porque não me dou bem com as exatas. E aí, quando eu fui ver a apresentação de vocês, né, claro, a gente vai tentando compreender algumas coisas. Mas uma coisa que me impressionou, não sei se Kleber trouxe o videozinho, né, que Kleber me mandou, de uma parte que já estava aplicada. Né, Produção, dá uma olhada aí.
Tinha uma parte aplicada e uma parte sem aplicar, que uma caminhonete passava, quase não levantava poeira, Hamilton, e depois, quando ele passava depois do lugar, aquele poeirão pegava, e eu fiquei impressionado com aquele negócio, inclusive sem tirar até a questão estética, o visual do barro. Esse vídeo aí. Não foi esse não, Essa era daí- onde começava... Essa daí é a história lá de Araçuaí, o pessoal agradecendo a... Mas pode voltar aí, É, produção, que é interessante que tem assim, não com áudio, mas só para ver. Você vê que é um material oficial da Prefeitura de Araçuaí, que é até de agradecimento a Pavian, tá? e você vê que não perde a estética do barro, né? É isso que É uma coisa impressionante. Você pensa, você está vendo a estrada de barro ali. Olha só, quem está em Bargande, aquelas casas de praia de Bargande, o pessoal às vezes pede para não chegar o asfalto, para não quebrar o asfalto. Eu fiz lá, meu pai fez Vila de São José há 25 anos atrás, com cascalho, e as pessoas pedem para não asfaltar. Se você rodou Vila São José lá, você vai ver que tem assim, tem piso intertravado num cantinho, tem o boclete de meu amigo Beto Carioca, que bota lá o piso, o paralelepípedo. Mas, no geral, eles querem esse aspecto aí mesmo. Então, aqui o visual faz parte da ecologia, faz parte do respeito ao ambiente. Né? Esse material, ele é completamente impermeável ou ele permite que a água penetre para recarregar, para recarregar o lençol freático? Só para você ter uma noção, quando você tem para colocar na sua casa, certo? Você quer uma telha que seja meio permeável? Não, a telha não, mas a telha é diferente. A telha não, ok, a telha não. Mas sabe qual é o problema, professor? Porque existem experiências de pisos que permitem, né, que a água penetre no solo tal, sem estragar. A pergunta é essa, somente não tem nada... Sim, vou dar informação para você. E essa é um ponto muito bom para que a gente esclareça, porque o programa da Economia Verde tenta desmistificar certas verdades que não são verdades. Por exemplo, quando você coloca o paver, é permeável o quê? Só 3 centímetros que sai de cima do paver e chega até a base. Porque essa base, se for permeável, ela começa a ter um efeito tobogã. E tem a patologia. O asfalto ecológico é a mesma coisa. O cara coloca lá um sulco que tem 3 centímetros só. Só que eu chego na base, se eu não tiver uma base impermeável, eu tenho as patologias, eu tenho realmente um grande problema. Então, para que a base existe, por exemplo, para que seja feita uma estrada, se gasta muito. E tem um produto químico chamado CM30, que custa R$12. E agora foi preparado um outro produto chamado Imprima, que custa R$8, R$9 por metro quadrado para impermeabilizar antes de colocar massa asfáltica. Então, tudo que todo mundo fala que tem que ser um piso permeável depois da estrada. Na real, você tem que ter impermeabilização para manter o que? A estrutura, para eliminar a ascensão capilar que vai fazer com que isso suba. Essa história de estrada, essa briga vem lá do Egito, quando os faraós queriam construir aquelas pirâmides e aqueles blocos de granitos tinham que sair do porto, andar alguns quilômetros e chegar na pirâmide, né? E sabia que essas estradas estavam abaixo do nível do Nilo. Então, a percolação era muito grande. A percolação é o movimento das águas. Então, eu tenho essa intimidade. Não sou faraó, não, viu, Kleber? Mas a gente estuda lá de trás essa história aí. Mas aí é por isso que é importante que a gente converse com o técnico, com o engenheiro, para poder fazer esses esclarecimentos para as pessoas, né? E a gente precisa trazer isso num programa como esse, justamente por causa das mistificações e as desmistificações necessárias que precisam ser feitas para o pessoal compreender. E em termos de custos, obviamente. Essa é uma oportunidade de realinhar, além do conhecimento, não ser vendido e comprar gato por lebre. Sim. Não é verdade? Porque, às vezes, aquilo que é... Quando o pessoal pergunta, o Pavian é um asfalto ecológico? Eu falei, não. Já começa a mentira, é um pavimento ecológico. Então, nossa legenda aí tá certa, viu? Valeu, produção. Tá certinho. Pelo amor de Deus. É porque já começa com mentira.
Não existe meia mentira, não existe meio grávida, meia grávida, não existe meio amigo. Ou você é ou não é. E se a gente está falando a verdade, se a gente tem um compromisso, uma das coisas que o Kleber falou, olha, no nosso programa só tem que ser aquilo que tem origem, que tenha DNA, que tenha verdade. A gente não está aqui procurando patrocinador, nós estamos procurando o quê? Soluções e efetividade, né? Performar resultados. E para isso tem que ser uma verdade, a verdade absoluta, né? Você tem ideia, como eu falei, tenho muito orgulho de ter 2 patrocinadores apenas, podia ter muito mais. A CVR, que é uma empresa comprovadamente, você tem uma ideia, tem uns 15 dias, o prefeito, o prefeito de Ilhéus assinou lá o termo lá de adesão, ele praticamente pressionado pelos ambientalistas da região, com todo, perdão, Marão, mas eu sei que você não é pressionado, mas com aval. Porque o gestor público também ele fica cheio de dedo, né? Quando tem uma coisa assim, tem Tribunal de Contas, tem não sei o que, Ministério Público, então o cara fica meio... Tem que saber onde é que está se metendo. E às vezes o Ministério Público houve muito o terceiro setor, então foi lá na CVR Socorro Mendonça, Instituto Nossa Ilhéus, Instituto Arapiaú, que é ligado, por sua vez, ao pessoal da Natura. E esse mesmo movimento que a gente fez em relação ao CVR, eu quero fazer em relação à pavimentação ecológica. Porque só quem já foi fazer uma audiência em Itacaré nos anos 90, só uma mãe grávida que sabe o que é não ter ligação, não ter uma ligação ágil e rápida. Por outro lado... E o pessoal que pega todo final de semana, aquele ônibus que vem da zona rural de Ilhéus para poder fazer feira. Que precisa vir todos os dias. O pessoal que sai 5 horas da manhã para poder estudar, Kleber, os estudantes. Estudante, cara. Donas de casa, o pessoal que precisa vir para o médico, o pessoal que não tem, que a viatura da polícia, que a ambulância não chega lá. Imagine. Você resolveu o problema desse pessoal. Quanto por cento o cacau daquele cara que está lá no meio fica mais barato só porque ele não tem como chegar na fazenda dele? Sim. 30%. Fazer o escoamento da produção. Escoamento de produção, seja cacau, seja palmito, seja alface, seja o que for. Se tiver lá, Ilhéus, Una, Uruçuca, Itacaré, Canavieiras. Exatamente. Então, às vezes, fica nas grandes batalhas de, vamos a Estrada de Ilhéus Itabuna, importantíssimo. Duplicação de Salvador Feira. Mas essas pequenas vicinais, quando você vai somar, são milhões e milhões de famílias, mas aí a pergunta que não quer calar, a pergunta do milhão, seu Jairo, o senhor está preparado para a pergunta do milhão? Meu amigo, eu já nasci preparado e animado. Qual é mais barato, o asfalto ou a pavimentação ecológica? Quando a gente coloca essa pergunta, a gente só tem que esclarecer que o asfalto é como se fosse uma camisa. Ele só é estético, então você precisa ter a base e depois o asfalto, ok? Então o que acontece? Quando você pergunta o que é mais barato, para você fazer essa base para o asfalto, hoje o asfalto com a composição custa aí R$350, R$250 um metro quadrado. Então, quando eu falo assim, eu digo que nossa solução é 10 vezes, quase 10 vezes mais barata, entendeu? Então, tudo depende eu diria assim, do projeto. Se é só morro e descida, então você vai ter que ter alguns cuidados de alinhamento, de barreiras, de fazer. Então, gasta-se um pouquinho mais. Mas sempre nós temos uma solução de economicidade de 50%, 60% às vezes, do projeto convencional. E além de trazer com muito mais velocidade o processo. Por exemplo, o prefeito, em vez de fazer 1 quilômetro, ele faz 2. Só que em vez de fazer em 6 meses, ele vai fazer em 1 mês. Então ele pode fazer muito mais, com muito menos e melhor. Está respondido agora, com clareza, e a gente vai responder isso aí. A gente tem a Hamilton aqui, que está na região, para poder dar todos esses detalhes, com certeza, para os gestores. Eu falo um gestor público, mas tem muito loteador na região, buscando soluções. Tem fazendeiros, associações de rurais.
Só para você ter uma ideia, nós estamos vindo agora de Mato Grosso, onde a fazenda cada fazenda tem que ter uma pista de pouso e decolagem. Por quê? Por causa dos incêndios florestais. O que mais destrói hoje é o tempo de acesso à solução. Quando o avião chegasse em meia hora e pegasse aquela água na fazenda e no início do fogo, a gente eliminaria grandes tragédias florestais. E agora estamos fechando uma parceria com a Associação de Produtores, fazendo a pista de pouso por 30% do valor, para que cada fazenda produtora de soja, produtora de milho, tenha esse salve aéreo, tanto para salvar vidas, como para apagar incêndios, e aí a gente volta à sustentabilidade. Além de melhorar o valor venal do imóvel, né? E tem um valuation bancário explodido quando ele tem uma pista de pouso e decolagem. Então, a pista não é só para luxo, mas é trazer conectividade, salvar as nossas florestas. E aí eu fico muito feliz de a gente poder trazer essa solução de forma bastante ampla e com a visão bastante... Tem um detalhezinho que eu vou deixar o professor falar. Imagine só que antes daquela tragédia da barragem de Mariana, nós tivemos uma proposta junto à Vale. E nosso produto ele separa a água do barro. Imagina se o Rio Doce não teria os contaminantes do minério, porque só a água sem turbidez e limpa iria embora. num volume de 1/3. Então, Caiu. Tem que voltar. Eu tinha uma essas soluções Voltou. Tá voltando. é um recurso, né? Voltou. É bem interessante isso daí. Então, a Pavion, o nanoestabilizante, está trazendo soluções para combate a incêndio, fazendo aceros, porque não nasce mais nada ali, né? Não nasce o mato naquelas áreas de acesso. Eu visitei agora recentemente um grande player, não sei se posso falar o nome, mas ele quer fazer o quê? Os acostamentos das estradas. Além de aumentar a segurança, elimina o processo de incêndios. Pode falar que eu acho que vai estimular, se não for nenhum incômodo para você, pode falar quem é qual é a empresa. Nós tivemos na CCR, lá em São Paulo, com companhia de concessão, no laboratório, para estudar soluções e possibilidades, certo? Para baratear, né? Para não onerar e para levar esse tipo de acero, por exemplo, furnas, linhas de transmissão, né? Aquele mato que todo ano eles cortam para não ter incêndio e não fazer aquilo de uma forma ecologicamente correta, né? E aí tendo acesso, enfim. Nós fizemos um processo interessante para o cidadão. Imagine só, eletrificação rural. O cara tinha que colocar 3.000 postes. E aí ele usava cimento, brita, areia para fazer a estruturação do poste. Eu falei, querido, leve o Pavion e água. O material que você cava para colocar o poste, você só mistura aquele argiloso que está no mesmo local, coloca o Pavion e bate, e você vai ter 3 vezes adensamento mais que o concreto. E ele deu uma velocidade, economizou e respeitou a natureza aí, porque não destruiu pedreiras, enfim, uma série de detalhes, né, que agilizou o processo. Esse termo, até deixar só para dar, assim, a gente aqui na Economia Verde, eu, professor Guilherme, a gente tem muito cuidado de usar alguns chavões, por exemplo, o termo ecológico, que são coisas que viraram chavão, tudo ecológico, né? Carvão ecológico, tudo, sunga, biquíni ecológico, tudo ecológico. Mas assim, eu vou falar alguns temas que eu percebi. Primeiro, a questão, claro, do não ter que usar o petróleo, né, combustível fóssil. A questão do aquecimento do microclima, porque o asfalto, ele por ser preto, o microclima urbano acaba ficando mais árido, mais quente mesmo, né? Essa movimentação de materiais, uso de recursos naturais, e do ponto de vista SG, aí falando ambiental, e do ponto de vista social, aí tá óbvio, né? É você dar acessibilidade, que eu falo, é comparar
ao programa Luz para Todos, que o cara estava lá no meio do mar, não tinha energia, não tinha energia. Hoje ele pode ter. E do ponto de vista de governança, você falou dos custos, né? Que a gente sempre aqui bate no famoso ASG, Ambiental, Social e Governança. Fizemos até uma palestra recentemente, em julho, que a gente pretende repetir. O Guilherme, dessa vez, vai estar na organização aqui na TVI, vai ser bem mais rico ainda o seminário ASG, que é a governança. Você não pode fazer uma proposição em especial quando lida com associações, com institutos, com prefeituras, que não tenha economicidade. Hoje, então, assim, o programa Economia Verde, que volto a repetir, programa, quando a gente fala programa Economia Verde, eu, Guilherme, e o Ney Marçal, que está vindo aí, está ajudando a gente, da TV Cacau, os parceiros. O programa não é porque é um programa de televisão, não. Vamos chamar assim de plataforma Economia Verde. É agência de notícias e aceleradora de negócios sustentáveis. Eu considero que a Pavel passou nesse critério, a gente vai avaliar mais, para que a gente puder acelerar e desenvolver. Mas, especificamente aqui na nossa região, que chove tanto, que tem tanto esse sofrimento das pessoas, com certeza vai ter uma demanda, vai ter muita gente ligando para Milton aí, depois a gente vai passar o contato, vamos botar na página na rede social do Instagram. Qual seria assim um local para a gente visitar, para levar assim como modelo para visitar lá em Minas? Você me falou de alguma cidade, como é que você vê aí? Jairo, respondendo um pouco a sua pergunta, é uma sugestão, considerando tudo que foi conversado aqui até agora, porque lá é um exemplo da parte pública e da parte privada em uma área rural. Lá foi feito em Araçuaí um trecho num bananal. A gente falando de escoamento de produção agrícola, né? E falando de produção mesmo. O efeito de evitar a quantidade de poeira que caía nas folhas das bananeiras ali, aumentou a produção de banana. E quando a gente leva a garantia que a Pavilion dá, considerando os custos, e a gente fazendo essa relação de custo-benefício, tá? O investimento é muito pequeno para esse retorno. Jairo, fica à vontade aí. Foi muito boa essa lembrança, porque existem muitos desafios e o poder público, a gente às vezes se conforma para deixar o poder público fazer as coisas. E essa iniciativa do empresariado de ajudar, de participar num TAC, né, numa parceria público-privada, faz toda a diferença, né? E lá em Araçuaí o cara tinha 150 hectares de bananal, hoje está com 300, porque ele trabalha o ano inteiro, trabalha com irrigação, e aí durante o inverno não tinha como tirar as bananas, atolava, era um caos. E aí ele agora tem um processo linear de produção o ano inteiro, e você sabe que banana irrigada dá o ano inteiro, né? Então ele está muito satisfeito e eu fico feliz de ver o sucesso, né, desse empresário que teve uma janela de propulsão, de alavancagem para isso, né? Nós temos aí no sul da Bahia alguns empreendimentos imobiliários que está sendo lançado. Nós tivemos um trabalho lá numa mineradora chamada Terbasa, numa área de compensação, pátios e assim por diante. Tem muitos lugares na atividade privada que não é interessante, eles fazem um segredo industrial. Ninguém gosta de ficar dando dica para os concorrentes. Então, quando a gente faz um serviço, eles colocam lá, olha, coloca aí uma cláusula de confidencialidade, porque a gente não quer ficar dando dica para todo mundo, nós queremos ser um diferencial de mercado. Você sabe como existe a concorrência, mas nós temos cases maravilhosos. E nós estamos aí num projeto de, quem sabe, em Itacaré a gente ter já um case de sucesso, né? Quem sabe numa atividade privada, para que os prefeitos da região não precisem se deslocar para conhecer o processo. Mas já perto de Porto Seguro nós já temos aí algumas soluções interessantes, que logo logo nós já vamos abrir
logo porque vai ser lançado o loteamento, vai ser lançado o empreendimento, e nesse lançamento a gente aproveita. Agora está ainda portas fechadas, se preparando para estrear aí no sul da Bahia, não é isso? Mas esse processo já temos aí pelo Brasil afora. Recentemente fizemos Campos de Jordão. Então, quando fala em visitar, a gente gosta de levar logo para paraíso, né? Tipo, Fernando de Noronha. Quem não quer ir em Fernando de Noronha para ver? Quem não quer ir para Campos de Jordão para ver um trabalho? Então, Araçuaí também é um paraíso, né? Araçuaí é um lugar que já está pronto. Pelo que eu tenho conversado lá com lá com o Dr. Kleber. Não, era só Salomão, estou conversando com o Salomão lá de Araçuaí para promover isso. Como falei, o Economia Verde é um articulador, não é só isso aqui que você está vendo na televisão, é só uma parte do que a gente se articula para acelerar negócios verdes. Estou falando com o Salomão lá em Araçuaí, tem duas pessoas muito curiosas, uma da iniciativa privada, que eu vou falar, que é a própria CVR, tá? E uma outra da iniciativa privada também, que chama Dr. Kleber Isaac, por acaso é meu pai, que me apresentou a vocês, e que me apresentou do ponto de vista de tecnicidade. Ele é um engenheiro civil muito criterioso, mas independente da questão de vocês só estão aqui porque passou num critério aí de um engenheiro de 50 anos de CREA, do Dr. Kleber, tá? Mas tem que passar pelo crivo de professor Guilhermes ainda, para a gente poder começar a acelerar. Agora, realmente me espantou, e é um crivo muito importante, você falou aí, en passant, porque Noronha é um paraíso, mais que um paraíso super fiscalizado. Noronha já teve situações de ter, se não posso estar falando bobagem aqui, mas ordem de prisão de dono e pousada, o puxadinho. Então é um lugar que gera muita polêmica mesmo. Então, se vocês conseguiram passar por esse crivo de Noronha, estão de parabéns mesmo, em termos de... Imagine só você, que tem uma frase que não é muito... É que o ambientalista, ele tem que se socializar. O que você está fazendo isso é quebrar essa barreira do cara que é eco-chato, que ele só quer apontar problema. E você está quebrando essa hegemonia de criar soluções. Não é só levantar o problema ecológico sem trazer solução. Então quebra-se esse jargão de eco-chato para ecossoluções. Você não pode trazer um problema se você não foi buscar uma solução. Então, parabéns aí pela Economia Verde, que quando bate na porta, não quer trazer o cara que só vai levantar a fumaça, mas que vai trazer a fumaça e a solução, né? O resultado final, porque aí se performa-se o resultado final, né? Aí se chega a resultado final. Porque se você levanta só o problema, fica aquela história do disco furado, né? Sempre a mesma coisa e não se elimina o problema. Né? Então, dou a palavra ao professor, que ele tem a equação de educar, e isso é uma forma de... nós temos que educar, o seu programa está educando a sair de um ciclo vicioso e só levantar a poeira do problema e não resolver. Então nós temos que levantar o problema e solucionar, não é isso mesmo, professor? Hamilton ou Jairo, né? De repente a gente tem prefeito e o pessoal da MUC também assistindo e cria aquela curiosidade. Porque naturalmente a gente logo associa a área rural, né? Mas vocês também já desenvolveram projetos em áreas urbanas ou áreas urbanizadas, como, sei lá, vou falar aqui, Bicuí tem lá Água Doce, que é um distrito e as ruas, né, muita rua ainda no chão. Né? Ou então, só para você ter uma noção, essa resposta, eu fico assim emocionado o que acontece? Se a gente ganha uma licitação de paralelepípedo, nós podemos chegar lá e a gente entrega pelo mesmo valor do paralelepípedo uma camada asfáltica para a área urbana. O mesmo valor. Você entende? Por quê? Porque nós vamos fazer um TSS. Né? Eu ia demorar 90 dias para fazer o paralelepípedo, que tem mutilação humana, que tem aquela movimentação. Eu consigo fazer
e com qualidade. Como a lei 866, 14.000 fala que a gente pode entregar igual ou melhor, eu pego alguns municípios e falo para o prefeito, ó, prefeito, não vou colocar paralelepípedo não, vou colocar aqui o asfalto que você tanto desejou. E aquela alegria é grande, a população... Por quê? A valorização da Caixa Econômica para o imóvel urbano que tem o asfalto é um incremento de 30%. Né? O avaliador de imóveis, que é o corretor de imóveis, que é a pessoa certa para fazer essa avaliação e te dar a avaliação, né? Já é o profissional correto, ele sabe disso. Quando ele vai anunciar a casa, que a casa é num lugar que é de chão batido, né? Ou etc. Imagine só você morar num lugar que você vai colocar sua roupa estendida e que você tem que lavar 2, 3 vezes a roupa porque passou um caminhão e trouxe poeira e estragou tudo. Não é verdade? Então, esse sentimento... Eu tive um deputado estadual em Mato Grosso, que ele era médico. Doutor Leonardo. E ele era um médico do Exército. E ele tratava muitos problemas problemas respiratórios. E ele não tinha muita verba. E ele conseguiu um pouco dessa verba para fazer trechos dos assentamentos. 500 metros antes do assentamento e 500 metros depois. E aí ele criou um programa também bonito, chamado Programa Celapor. Exatamente para tirar a poeira, problemas de respiratórios e assim por diante. Usando a nossa tecnologia. Não tinha dinheiro para fazer a estrada toda, mas fez 500 metros antes e aquela senhorinha que lavava a roupa 3 vezes a mesma roupa, acabou, e o problema do netinho dela de respiratório, e, enfim, é realmente uma bênção a pavimentação para ambientes rurais e urbanos e assim por diante. A gente tem mais uns minutinhos finais aqui. Dava para bater papo aqui a tarde toda, né? O deputado estadual virou deputado federal, viu? Não entendi, desculpa, Yara. O deputado estadual que fez isso nos assentamentos virou federal. Em vez de fazer, virou federal, viu? Foi para Brasília. Então, existe esse ganho político também, né? De sustentabilidade dentro da... Brincadeira à parte, então quer dizer que se o padre fizer isso, vai virar papa. O padre de ontem vira papa agora. Porque ele vai trazer... Vamos deixar o negócio de política de lado, que o meio ambiente é mais gostoso, é mais divertido. Mas não tem como não falar. Ontem a gente viu, eu até brinco que aqui a gente tem nosso Silvio Santos, viu? Que é o dono da televisão, também é apresentador. Barbosinha falou, bota na pauta aí o debate aí de ontem dos presidenciáveis, mas não teve nem muito espaço, o que é uma pena, porque na verdade a gente vê hoje a pauta ambiental, que mundialmente a questão climática é super debatida, de forma séria, com técnica, né? Sem politizar. E a gente teve aqui um ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que fala que tem abrir carcela. Aí você... enfim, a gente tem que tentar... O mote desse programa aqui, como é ver, é dar lógica para a questão ambiental. Dar sentido, fazer uma coisa racional, né, professor? E mesmo, assim, ontem, se não fossem aqueles blocos, né, que você sorteia, e em 2 momentos foram, né, acabou sendo sorteado sobre uma pergunta sobre mudanças climáticas e uma pergunta sobre meio ambiente, que acabou resvalando para o desmatamento, o tema não seria nem tratado no debate presidencial. Assim como me parece, algumas coisas que eu li sobre os outros debates, o tema ambiental ficou relegado de lado. Mas eu tô um protesto aqui, infelizmente, a gente ainda precisa continuar batendo, insistindo para que esses temas eles ganhem algum tipo de relevância no debate político no país. E fraquíssimo, foi tudo muito superficial. Tanto perguntas quanto respostas dos candidatos que estiveram envolvidos nesses momentos aí. Não tem nada que se aproveite. Tá, a gente vai chamar a Vitória da Conquista daqui a pouco aqui. A gente tem mais 5 minutinhos. E eu sempre bato na tecla o seguinte: toda vez que vocês pensarem que ecologia é coisa de pessoa que está viajando na maionese,
elucubração poética ou devaneio tal, lembra que só tem água na sua torneira hoje, se chover, e só chove se tiver floresta, só tem água se tiver floresta, e só tem energia, idem, se é nosso sistema de energia solar agora que está popularizando placas solares. Hoje a gente tem uma guerra mundial, a guerra já é mundial, vamos ser claros, hoje a gente não vive uma guerra da Ucrânia e Rússia. A partir do momento que a Ucrânia está usando armas da OTAN, a gente está vivendo hoje já a terceira ou quarta guerra mundial, chama como quiser, que é a terceira guerra para a terceira guerra fria. E o maior fator estratégico dessa guerra é energia. Putin tem uma torneirinha que ele fala assim: Alemanha, você quer passar frio no inverno? Eu fecho. Energia. Energia significa o quê? O uso de recursos naturais. Não foi criada uma política há décadas atrás de não depender do gás da Rússia, e também, por outro lado, teve uma forma de acelerar, talvez, digo até, você vai fazer uma crítica atabalhoada do movimento que eu falo, esse movimento é mais emocionais, de Greta, vamos parar com tudo, combustível fóssil, não sei o quê, e para tudo sem ter uma estratégia, e hoje a maior arma da Rússia chama-se energia, é o gás. Então, assim, só para quem achar que o que a gente está tratando aqui é tema para ficar tudo odara, para Itacaré ficar debaixo da sombra do Você coqueiro. levantou um negócio aqui importantíssimo. Porque não é à toa que veja só, a Petrobras, né, que é sei lá, se não for uma das maiores estatais brasileiras. É a maior e a empresa que mais distribuiu dividendos no ano passado, mais do que a Apple, mais do que tudo. Isso, e veja, ela nasceu para a exploração de petróleo e não é à toa que já tem anos que ela está fazendo a transição para energias renováveis. Exatamente. Não é à toa. E não é à toa também que a gente teve agora em julho, coisa novinha, né, uma emenda constitucional que adicionou um inciso lá no parágrafo 1º, obrigando o governo a conceder incentivos fiscais para combustíveis, já no sentido de torná-los mais atrativos do que os combustíveis fósseis. Não é à toa. Né? Então, a gente precisa continuar falando sobre isso de uma maneira séria, de uma maneira equilibrada. Sem poesia, sem... As mudanças climáticas, elas estão aí, na porta da Só gente. estou chateado, Kleber. É o mundo real. Guerra, água, energia. As palavras finais, pernambucano, eu falei, o maior construtor baiano é um pernambucano, chamado Norberto Odebrecht. Nova York existe porque o judeu de Pernambuco foi para Nova York. Então é sempre uma honra receber pernambucano aqui na Bahia, que só faz bem para a nossa terra aqui. Palavras finais aí dessa grande Pável. Vou só dizer o seguinte, as duas perguntas que foi feita ontem à noite, que foi sorteada, ninguém respondeu. Foi lavação de louça e as perguntas, o momento era tão importante, mas se aproveitou aquele momento para não falar nada de ecologia, nada de sustentabilidade, se responder outras coisas. Veio meu protesto aqui, que eu falei, poxa, vamos falar sobre o nosso tema, e não foi dito. Mas dizer o seguinte, justiça social, amizade e respeito. Você tem que ter amizade por você mesmo e a natureza. Quando você pensa em destruir algo, pensa que você está se destruindo a si próprio. Parabenizar iniciativas de levantar o tema em pauta e mostrar a importância para a sobrevivência da humanidade. Não é verdade? Nós nos acostumamos com o ar-condicionado, com o chuveiro elétrico, nós acostumamos com o quentinho, sem o frio, e a gente não quer perder isso. Mas não podemos pagar o alto preço pelo desenvolvimento, destruindo tudo. É por isso que a Pavion vem aqui também participar desse momento, de trazer soluções, de trazer caminhos alternativos para que você tenha esse desenvolvimento comercial, industrial, desenvolvimento humano, mas também lembrando também da natureza, que ela precisa ser protegida
e precisa alcançar resultados positivos em todos os textos e contextos, né? Em todos os índices, não só econômico, não só do desenvolvimento puro e crítico, ok? Muito obrigado por essa oportunidade. Estaremos deixando a nossa cria aí, que é o Hamilton, com raízes do sul da Bahia, porque a Pavio não adianta a gente passar como cometa de Halley. A gente visita o Brasil inteiro. Como o Hamilton estava falando, é 4 fusos horários. É do Fernando Noronha ao Acre, né? 4 fusos horários. De Macapá, lá da Serra do Navia ao Rio Grande do Sul. E a gente fica muito feliz de ter fazer Baiana assim, arretado. Vamos fazer como em breve uma matéria da Pavio em campo, seja em Belmonte ou em Minas, com o professor Guilherme, organizar isso aí. Itacaré é breve, acho que daqui a uns 3 meses Itacaré já vai estar. É que aqui meu apelido virou Itacaré, aí eu já não posso. Eu falo que jornalismo isento. Que isenção é essa que só fala Itacaré nessa zorra, porra? Não tem isenção, tem isenção política, isenção econômica e não tem isenção de lugar, tudo é Itacaré. Territorial, mas falando sério, foi um bate-papo muito legal, amplo, divertido. Hamilton está aqui para poder ser a sua base avançada. Espero que a gente tenha nossas vicinais aqui do sul da Bahia com pavimentação ecológica em breve. Vai ser uma bandeira aí que a gente vai abraçar, que o programa Economia Verde vai abraçar. Eu vou agora chamar... Hamilton, ele já falou demais, e já tem um pouco... Sabe quando ele já está já no limitezinho? Mas se você quiser deixar uma palavrinha final... Só agradecer, mandar um abraço pro Jairo. E vou contar um segredinho, hein, Jairo? Ele falou em águas aqui, breve, Pavio Águas. Pronto, já tem mais tema aí. Spoiler. Mais spoiler aí. Vamos chamar agora a Vitória da Conquista, Maísa, que sabe tudo de moda. É isso aí, produção? Maísa vai falar sobre tudo de moda. Vitória da Conquista, que é outro polo fantástico econômico de uma das Bahias, né? Que é a Bahia do Sudoeste. E obrigado, professor Guilherme, pela participação. Semana que vem. Sempre, né? Como sempre, o bate-papo é gostoso, é divertido, né? Eu vou até daqui a pouco o Barbosinha diminui nosso salário aqui. É que é tão divertido isso aqui que a gente vai. Não vai deixar nem passar pela porta. É divertido demais. É divertido quem está fazendo bem meu avô falava assim, o velho doutor Denlo. Falou bem, não cuspiu ninguém, tá bom demais. Maísa, vamos lá de conquista. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Um abraço. Até semana que vem, que vai Deus. Queridos assinantes da TVI News, um beijo, meus colegas maravilhosos da bancada. Hoje eu trouxe aqui a doutora Sheila Simões. Ela é fisioterapeuta, especialista em estética e dermato. Doutora Sheila tem uma novidade pra gente aqui pro verão, gente. Olha, porque assim, doutora Sheila tem um ditado, né, doutora? A gente se prepara pro verão no inverno e na primavera. Porque aí se você for deixar pra tudo em cima da hora, não vai dar certo. Exatamente. Né, doutora? É então isso, a gente está trazendo uma técnica nova, uma técnica muito legal, que é a lipo sem corte. Olha que maravilha, você fazer uma lipo sem precisar ir para o hospital, não é muito legal? Então, só, além de você precisar, né, ficar internada, tomar anestesia, que tem... eu acho super legal fazer cirurgia, mas tem hora que também você não precisa se submeter a isso, né? Ou não tem indicação para tal. É isso. Então aí vem a lipo sem corte, né? Exatamente, é para atender essa necessidade desse paciente ou que não quer fazer a lipo ou que também não tem a indicação de fazer a lipo. Porque às vezes é só uma coisinha, também o pós-operatório é muito, né? Você precisa de vários dias sem malhar, precisa fazer várias sessões de drenagem linfática e a lipo sem corte é bem mais reduzido o tempo, né, doutora? Exatamente. Claro que o paciente precisa passar por uma avaliação, né, pra gente ver se ele tem indicação de fazer a minha técnica. Eu particularmente sou a favor de cirurgia plástica, de tratamentos estéticos, de tudo que você possa fazer, respaldado por um bom profissional e que você tenha indicação, mas a gente também tem muitos pacientes que eles não querem se submeter a procedimentos cirúrgicos, não precisam e às vezes não tem indicação.
E com isso, depois de estudar vários métodos e vários meios de trabalhar com a gordura localizada e com o emagrecimento... Quantos anos já, doutora? De formada há 14 anos, pela UESB, 5 pós-graduações. Interrompi meu mestrado ali no meio do processo, porque não dava para conciliar tudo. E estudando antes, porque desde quando eu estava na faculdade eu já sabia que essa era a área que eu queria realmente atuar. E continuo estudando, porque para ser professora a gente precisa estudar, para ensinar. Ela dá aulas, viu, gente? Muito, gente. Curso de capacitação. Capacitação para profissionais, para estudantes, ela professores sabe de o que ela tá pós-graduação. Né? Então, assim, eu aprendo estudando e eu aprendo com os meus alunos. E depois de estudar tudo isso, a gente desenvolveu uma técnica sobre os protocolos de alta performance que a gente tem. E aí foi criado esse método que é a lipo sem corte. Então, a lipo sem corte é um método desenvolvido para gordura localizada, para te entregar um resultado muito próximo de uma lipoaspiração, sem você precisar passar por um processo cirúrgico. Tem muita gente que tem medo da anestesia, né? E aí, nesse caso, não precisa. Só talvez o anestésico local, se precisar nas... Exatamente. Já vem dentro das enzimazinhas que a doutora usa, já vem dentro dessas enzimas, já vem ou dos blends que a gente utiliza, ou às vezes das hidroclasias. Então, assim, a gente também tem correntes que tem essa função de analgesia. Então, às vezes, eu também utilizo essas correntes, mas o procedimento em si, ele é muito tranquilo, né? Ele é um procedimento que ele vai acelerar seu metabolismo, vai te ajudar a queimar essa gordura. E você, claro que tudo associado, né, gente? Sempre lembrar que a gente tem que fazer aquilo ali, ó, né, amiga? Academia, alimentação, porque a tríade do sucesso sempre vai ser isso. Então, quando a gente associa essas 3 técnicas com a nossa lipo sem corte, eu consigo entregar um resultado em um período curto. Então, aí você não precisa nem de tanto tempo, né? O quê? Não. 2 vezes por semana, 30 minutos 2 vezes cada por sessão. semana, 30 minutos cada sessão. E eu desenvolvi uma outra técnica, porque eu tive que atender a necessidade dos meus pacientes que moram fora. Então, eu tenho pacientes que saem de outras cidades para poder vir fazer o tratamento comigo. E eu sei que a disponibilidade de tempo desse paciente é menor. Bem curtinho. Então, eu desenvolvi uma técnica onde esse paciente vem para mim, ele vai vir uma única vez, eu vou fazer todo o protocolo de indicação para ele vai ficar às vezes até o dia inteiro comigo, mas a gente só se vê depois de 40 dias e eu entrego resultados de emagrecimento e gordura localizada, gente, incríveis. Incríveis. O paciente não vai ter mais nenhum tratamento estético. Ele pode fazer atividade física, tomar terapêutica ortomolecular, porque eu sou uma profissional que eu trabalho de forma in-out. Eu cuido do meu cliente de dentro para fora e de fora para dentro. Então, assim, eu estudo todo o meu paciente para poder passar todas as orientações para ele. Então, esse paciente vai seguir as orientações, vai usar a cinta e ele vai retornar depois de 40 dias e eu consigo entregar um resultado incrível para esse paciente. Porque quando você faz a lipo convencional, você precisa usar uma cinta, né? Mas você precisa também fazer um repouso aí de 30 dias, 45 dias sem malhar. Essa você não vai precisar fazer esse repouso. Não, você sai de lá. E a cinta você vai usar quanto tempo? 2 dias? Depois do procedimento? Então, depois do procedimento, eu peço obrigatoriamente para que você utilize por 48 horas, 72 horas, dependendo do paciente, vai depender, né? Que paciente, como eu sempre digo, ele não é receita de bula. O tratamento é individualizado. Então, cada paciente vai ter uma necessidade diferente. Mas, normalmente, eu coloco meus pacientes ali no hábito de fazer uso durante algumas horas, enquanto estiver em tratamento comigo. Mas vão ter dias específicos onde esse paciente não vai poder fazer atividade física, ou o paciente vai precisar fazer atividade física, onde esse paciente não vai poder ingerir carboidrato. A ingesta de carboidrato então, tem todo um processo. A ingesta de carboidrato, gente, é só, assim, ela fala 24 horas, porque quem malha precisa de carboidrato, e também, assim,
Quando a gente fala em carboidrato, porque existe esse mito, né, doutora? Que não pode carboidrato. Mas quem malha precisa de carboidrato. Não, precisa. Tá falando de carboidrato bom, não tô falando... Eu tô falando do carboidrato Vai comer um refinado. aipim, vai comer uma batata doce, vai comer uma banana da terra, pode. Isso, essa aí pode. O que eu tô proibindo e também só é uma restrição durante 24 2 horas. dias, né? É porque para você otimizar o resultado daquele procedimento, eu preciso desse déficit calórico de carboidratos. É isso aí. Maísa sempre com essas dicas excelentes. Mas infelizmente o nosso horário chegou ao final, né? Agora, sexta-feira, dia de sextar, e você fique atento aí que domingo é dia de eleição, é dia de votar e regularizar todas as pendências aí com relação à sua sessão, tá? Se você ainda tem dúvidas, tá lá, aplicativo e-título, o site do TRE, você consegue estar constando e verificando tudo. Eu agradeço o carinho da sua atenção, um excelente almoço para todos.